Muito bem, pessoal, então vamos dar continuidade à disciplina de Prática Jurídica 3 e continuar aí desbravando os detalhes sobre a mediação. E como vimos então na aula passada, a mediação é um meio aí alternativo para a solução de litígio à disposição das partes, em que não haverá efetivamente aí uma participação ativa daquele que é mediador, mas na verdade haverá aí uma composição do litígio, em que o mediador irá auxiliar as partes a identificarem por si mesmas, quais são as soluções consensuais que sejam mais adequadas a seu litígio. Logo, então, a mediação demanda aí uma participação ativa e um esforço muito grande daqueles que estão envolvidos, porque o mediador, então, como a própria expressão diz, ele mediará, ele ficará entre as partes, não participando do processo de negociação, mas fazendo com que elas entendam o problema e entendam como solucionar esse litígio. E na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os princípios que orientam a mediação. E dentre os princípios que orientam a mediação, nós temos a previsão deles lá no artigo 2º da Lei da Mediação. Olha só, o artigo 2º, que está aí na sua tela, está dizendo o seguinte, que a mediação será orientada pelos seguintes princípios: a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Veja que desses princípios todos aí que temos para a mediação, alguns deles são autoexplicativos e outros aí nós temos que tomar um pouco mais de cuidado e analisar em conformidade com as disposições próprias previstas na lei de mediação. Isso, vamos aí então iniciar tentando compreender inicialmente quais são os princípios que regem algumas regras basilares da mediação. Vamos falar primeiro então de oralidade, informalidade e autonomia da vontade das partes, ou seja, os princípios que estão nos incisos 3º, 4º e 5º aí da lei de mediação. Veja só, primeiro, regra importantíssima da mediação é que ninguém é obrigado a permanecer no procedimento de mediação se não quiser. Ou seja, a mediação, ela é aí uma ideia de consenso mútuo, em que as partes, então, aceitam o procedimento de mediação. Ou seja, se uma delas não quiser mediar o conflito, não quiser a mediação desse seu conflito, ele não poderá ser imposto pela parte contrária. Então, digamos, se uma parte prefere que haja aí a solução judicial, então deverá ser respeitada essa vontade. Ela será prevalecente a uma qualquer que tente aí impor a mediação. E essa regra de ninguém ser obrigado a permanecer em procedimento de mediação está prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Mediação, ou seja, a Lei 13.140, tá? Mas veja, existe alguma forma de imposição de mediação? Não seria exatamente uma imposição, mas digamos que seria aí um vínculo criado a partir de uma manifestação de vontade anterior. Ou seja, se em um contrato há uma cláusula própria que prevê que as partes se submeterão a um procedimento de mediação. Pronto. Neste caso, como houve uma avença anterior, uma avença então prévia, em que as partes aceitaram a mediação, essa cláusula deve ser cumprida. Então, se há essa previsão, ela deve ser respeitada e as partes então precisam aí comparecer numa mediação. Toda a mediação precisa realizar todo o procedimento? Veja que não, que a lei abre uma possibilidade conforme o artigo 2º, parágrafo 1º. Porque olha só na sua tela.
O artigo 2º, parágrafo 1º, vai dizer que na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Ou seja, nessa situação, então, nós temos que a cláusula contratual obriga a participação na mediação, mas não completa, somente na primeira reunião. Sendo que na primeira reunião, se uma das partes quiser aí, abrir mão desse procedimento, ela vai poder. Então, digamos, se você admitiu que você quer um procedimento de mediação e uma cláusula contratual, você ao menos se obriga à primeira reunião. Tá? Se você pensar diferente, entender que aquela cláusula, que aquele procedimento não vai servir de nada, que não vai auxiliar na solução do litígio, você pode então sair dele, conforme artigo 2º, parágrafo 2º. Agora, como que funcionam as regras próprias aí do procedimento de mediação? Veja que a própria lei de mediação, ela não vai trazer regras específicas sobre o funcionamento em si do procedimento, tá? Ela vai então deixar livre conforme as necessidades das partes. Mas ainda assim, ela traz uma estrutura básica de procedimentos para a mediação e que é interessante que se siga. Mas não necessariamente. Por quê? Porque se vocês pegarem o artigo 166, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, né, vocês vão verificar que as partes, né, podem determinar por si como se dará todo o procedimento, tá? Como que ele se desdobrará. Veja só, isso, né, está então aqui no artigo 166, parágrafo 4º do CPC, tá? Artigo 166, parágrafo 4º do CPC. Olha aí na sua tela. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Então veja que o procedimento aí pode ser determinado, negociado pelas próprias partes. Não precisa ser uma imposição do próprio procedimento da lei. Ok? Então essa aí é uma vantagem também para você ter um procedimento particularizado e adequado às necessidades do litígio. Tá bom? Veja, além disso, digamos que um contrato, então tem uma previsão contratual e é sobre a mediação. Só que o contrato como um todo, das obrigações contratuais que existem, parte delas não existe litígio nenhum, está tudo como, caminhando e sendo executado conforme esperado, e outra parte aí das obrigações contratuais estão enfrentando aí um atrito, um litígio. Veja, é possível ter mediação somente sobre parte do conflito? E a resposta é afirmativa, tá? A mediação pode sim versar somente por parte do litígio. Olha só aí na sua tela o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei de Mediação. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Ou seja, as partes aí então não precisam tratar de tudo efetivamente dentro dessa mediação. Ok? Muito bem. Com isso, podemos passar aí para um outro tema interessante, porque até agora essas regrinhas próprias que eu passei para vocês são regrinhas que dizem respeito a aqueles princípios de autonomia da vontade, informalidade e oralidade. Afinal, as partes escolhem se querem a mediação, que regras que elas querem utilizar e sobre o que vai ser a mediação. Agora vamos tratar da questão da confidencialidade. E veja que
a Lei 13.140, que trata a mediação, ela é muito clara, dizendo o seguinte, que a mediação, em regra, ela é sigilosa. Sigilosa. E veja, e ela ainda complementa essa regra, porque além de ser sigilosa, ela não pode ser revelada nem em processo judicial, tampouco em processo arbitral. Então, veja, salvo nas situações que eu já vou trazer para vocês, a regra é que a mediação é sigilosa e aquilo que foi mediado, aquilo que foi objeto da mediação, não pode ser revelado nem se um juiz assim requerer, nem se um árbitro requerer, tá? O sigilo aí é muito forte. Veja, quando só que essa mediação vai poder ser revelada, né? Esse sigilo vai poder aí ser levantado. Veja, temos aí 5 situações. Primeira situação, quando as próprias partes decidirem de maneira diversa, ou seja, as próprias partes quiserem revelar aí o conteúdo dessa mediação. Daí, como há, então, esse consenso entre elas de revelar esse conteúdo, não há problema. Segundo, quando a própria lei obrigar a divulgação desse conteúdo da mediação, então veja que a lei pode então trazer uma outra exceção em uma outra ocasião e que vai obrigar as partes a levantar esse sigilo. Terceiro caso, quando for necessário para o cumprimento do acordo a revelação da mediação. Então, digamos, tem uma ação judicial em trâmite e ela foi suspensa, já vamos ver essas regrinhas de suspensão da ação, tá? Ela foi suspensa em razão da realização de uma mediação. Se realiza a mediação, obtém-se um resultado. Veja, esse resultado deve ser levado para o judiciário para que haja o cumprimento do acordo, né? Então, veja, nesse caso, por razões lógicas, que você precisa revelar o conteúdo dessa mediação, tá? Quarto caso, quando ocorrer aí, né, tiver aí dentro da mediação alguma informação que seja relativa a crime de ação pública. Então veja, crimes aí que podem ser investigados e processados pelo Ministério Público, seja uma ação pública, penal pública incondicionada, seja uma ação penal pública condicionada à representação, tanto faz, tá? E o que significa ação penal pública condicionada ou incondicionada? Ação penal pública incondicionada é aquela em que o Ministério Público pode investigar, processar, denunciar aí, sem qualquer manifestação das partes, apenas a partir da notícia trazida do crime. Então, se ele ficar sabendo do cometimento de um crime, né, ele pode, então, dar andamento a essa ação penal. Agora, as ações penais condicionadas são aquelas que as investigações só vão avançar para chegar depois à denúncia e tudo mais, se houver representação do ofendido. Ou seja, como se fosse uma autorização do ofendido para que as autoridades continuem aí todos os trâmites legais de investigação e processamento daquele crime. Tá? Então, se houver qualquer informação relativa à prática de um crime de ação pública, de ação penal pública, né, seja condicionada, seja incondicionada, essa informação deve ser revelada necessariamente, tá bom? E o último caso que nós temos aí de exceção é se a informação que tem aí contida dentro da mediação, ela deva ser prestada à administração tributária. Ou seja, para cumprimento de uma obrigação aí acessória de informação na obrigação tributária, para o pagamento de um tributo, para cumprimento de alguma obrigação tributária, você precisa revelar essa informação. Tá? Então, digamos que há uma transferência de patrimônio acordado naquela mediação,
E sobre essa transferência de patrimônio, incide uma tributação. Se incidir essa tributação, essa informação deve ser revelada para a administração tributária, para a fazenda pública, tá? Até porque você precisa, por exemplo, para fins de imposto de renda, você precisa revelar da onde que veio aquela renda, qual é a origem daquela renda. E se teve origem aí numa mediação, você precisa revelar essa informação. Tá bom? Então veja que são 5 exceções para o sigilo da mediação. E essas exceções todas aí, vocês encontram no artigo 30 da lei de mediação, tá? Artigo 30, caput, e também aí aos parágrafos, tá bom? Aí também estão aí nos parágrafos. Muito bem. Especificamente quanto ao mediador, veja que o próprio mediador, ele não pode revelar também as informações. Isso é bastante claro. Se ele participou e ela é sigilosa, ele também não pode revelar, salvo se as informações que foram prestadas a ele, né, tiver autorização expressa das partes que ele possa revelar. Senão ele tem, o mediador aí, o dever de sigilo sobre aquilo que ele ficar sabendo. Tá bom? Muito bem. Então veja que essas sessões, aí, essas reuniões realizadas com o mediador, que podem ser aí realizadas tanto por ambas as partes em conjunto quanto separadas, elas são sessões privadas, completamente aí confidenciais, tá bom? Legal. Daí, além disso, devemos tomar aí cuidado com o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 30 da lei de mediação. Deixa eu colocar aí na tela para vocês verificarem. Olha só. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e outras pessoas de sua confiança, que tenham, direto ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando. E daí, nós temos aqui diversas manifestações possíveis e documentos que podem ser trazidos dentro de uma mediação. Então veja que documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação, ou então declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte a outra na busca de entendimento para o conflito. Tudo isso aí então deve ser mantido em sigilo. Mas veja que o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, que a prova apresentada em desacordo com o disposto nesse artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Então, veja só, se houver qualquer desrespeito a esse sigilo, a esse dever de confidencialidade aí, na apresentação de algum documento, se houver alguma revelação indevida desses documentos, esses documentos são considerados inadmissíveis como prova em procedimento arbitral ou judicial. Ou seja, se a parte então revelou indevidamente para obter algum benefício, essa revelação tornará essa prova imprestável e ela não pode ser utilizada tanto no âmbito judicial quanto no âmbito arbitral, tá bom? Então não pode aí utilizar em nenhum desses dois procedimentos. Ok? Muito bem. A partir disso, então, podemos começar a trabalhar agora com o procedimento da mediação. E começamos a trabalhar aqui, inicialmente, com o procedimento da mediação extrajudicial. Como que se dá a mediação extrajudicial? E a mediação extrajudicial, gente, elas têm aí previsão a partir do artigo 21 até o artigo 23. Veja, poucos artigos e por que poucos artigos? Justamente porque
o procedimento em si, né, o funcionamento da mediação, dependerá do conflito. E por isso, será então ele adequado, particularizado, conforme as necessidades, em razão dos princípios que nós já trabalhamos, com a ideia aí então de informalidade e de autonomia da vontade das partes. Tá bom? Então, vamos entender como se inicia essa mediação extrajudicial. Conforme artigo 21 e 22 da Lei de Mediação, a mediação extrajudicial pode se iniciar, primeiro, com convite ou então por meio de uma previsão contratual. Veja que a previsão contratual nós acabamos de tratar aqui brevemente, que a ideia então que há uma cláusula contratual obrigando a participação num procedimento de mediação. Agora, o convite é aquela ideia em que não há necessariamente uma relação contratual prévia entre as partes, mas existe um litígio. E uma das partes convida a outra a participar desse procedimento, tá? E veja só, nós temos a partir disso algumas regrinhas bastante interessantes, regrinhas essas que acabam sendo comuns a tanto mediação judicial e a mediação extrajudicial. Primeiro, se há um procedimento, um processo arbitral ou judicial em curso, né? Ou seja, já está tramitando um processo, as partes, se quiserem, a qualquer tempo, elas podem se submeter à mediação. Então, seja no início do processo, no meio, ao final do processo, elas podem, com consentimento, né? Elas aí em acordo, em comum acordo, submeterem para o juiz ou para o árbitro, né, o pedido de suspensão do processo. Por quanto tempo? Pelo prazo que elas considerarem suficientes para o encerramento do procedimento de mediação. Tá bom? Feito esse pedido em conjunto, o juiz, então, ou então o árbitro, decidirá pela suspensão desse processo, nos termos que foram requeridos por ela, e ele aguardará, então, o sucesso ou o insucesso dessa mediação, que será revelado, veja, uma das exceções, a confidencialidade, que será revelado aí, ou esse resultado, ao juiz no processo. Veja, alguns efeitos interessantes dessa suspensão do processo, tá? Primeiro, que os prazos prescricionais também ficam suspensos enquanto transcorre o procedimento de mediação, tá? Então você tem aí essa primeira ideia em que no procedimento de mediação ele tem o condão de suspender o prazo prescricional. Segundo, né? Quando que começa a correr, a partir de que data começa a correr essa suspensão do prazo prescricional? Ela começa, a suspensão começa a produzir efeitos a partir da data em que for marcada a primeira reunião de mediação, tá bom? Olha só o artigo 17 da lei aí de mediação. Olha só, considera-se instituída a mediação na data para a qual foi marcada a primeira reunião de mediação. E o seu parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Ok? Muito bem. Mas o juiz não pode fazer nada enquanto o procedimento de mediação está correndo? Veja que ele tem uma exceção de atuação que está no artigo 16, parágrafo 2º, que, enquanto suspenso o processo, o juiz pode, se for necessário, conceder medidas de urgência, né, aquelas tutelas de urgência, aí que sejam necessárias, sejam precisas para resolver algum problema preliminar. Isso vale tanto para o procedimento judicial quanto para o procedimento arbitral,
Tá? Então, se alguma medida de urgência for necessária para impedir aí a destruição, o deterioramento de algum direito, né? Então, ser uma necessária uma tutela, essa tutela pode ser concedida ainda que suspenso o processo. Ok? Então, veja só. Pode-se iniciar, então, a mediação extrajudicial por meio de um convite ou de uma cláusula contratual. O convite pode ser feito aí por qualquer meio de comunicação que as partes estipulem, tá? Isso sem qualquer problema. E veja, dentro deste convite, previsto lá no artigo 21, né, precisa ter estipulado todo o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Tá? Então veja, tem que ter aí o objeto da negociação, a data e o local da primeira reunião. E pode ser feito isso daí então por uma comunicação aí formal, informal, qualquer meio que seja que a parte possa aí responder esse convite ou não, tá? Enquanto que a cláusula contratual de mediação, conforme o artigo 22, tá? Ela precisa ter um prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, tá? Contado esse prazo a partir da data de recebimento do convite dessa mediação. Também, o local dessa primeira reunião de mediação precisa ter lá prevista. Então, veja que eu posso fazer um convite direto para a parte contrária, ou então eu posso fazer uma cláusula, e nessa cláusula, a partir dela, havendo litígio, eu faço convite para o início da mediação. E daí, então, vai ter esse prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião, tá? Contado a partir da data de recebimento do convite. Vai ter que ter nessa cláusula o local da primeira reunião de mediação, os critérios para a escolha do mediador, ou se for mais de um mediador, da equipe de mediação, e também a penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. Que lembre-se, como eu falei para vocês, a primeira reunião de mediação, havendo cláusula contratual, ela é obrigatória, tá? De obrigatório comparecimento, tá? Veja que são muitos requisitos que devem ser cumpridos para ter aí previsão na cláusula contratual. Mas há uma forma de você reduzir um pouco, digamos assim, essa burocracia. E ela está prevista no artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Mediação. Olha só, a previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados, que foram esses que eu falei para vocês, pela indicação de regulamento publicado por instituição idônea, prestadora de serviços de mediação, no qual constem critérios claros para a escolha de mediador e realização da primeira reunião de mediação. Ou seja, pode haver aí, né, já um local instituído especializado em mediação e que já tem alguns critérios especificados já de funcionamento. Então eu posso colocar na minha cláusula contratual que devo submeter a uma mediação o meu litígio, mas seguindo as regras conforme a instituição tal, o regulamento da instituição tal, né? Que se eu concordar com elas, achar elas interessantes, facilita também e simplifica um pouco o meu instrumento contratual, tá bom? Além disso, artigo 23, tá? Artigo 23 tem uma regra aí interessante para nós. Olha só o artigo 23 aí na sua tela. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo, ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. Então, olha só que interessante que esse artigo 23 está trazendo aí para a gente.
a cláusula de mediação pode ter aí um compromisso entre as partes em que elas não vão iniciar qualquer processo arbitral ou judicial durante um determinado prazo, ou até o implemento de uma condição. E que, se for aí proposta essa ação arbitral, né, essa ação judicial, ou então uma arbitragem sem o término desse prazo ou o implemento da condição, o juiz ou o árbitro, automaticamente ele está obrigado a suspender o procedimento, né, até que ocorra o implemento da condição ou então transcorra o prazo acordado. Então veja que nesse período, então, as ações judiciais ficam suspensas obrigatoriamente. E só temos uma exceção, que se for necessária uma medida de urgência, aquela tutela de urgência que eu falei há pouco com vocês, daí então você pode se utilizar do judiciário e ele vai poder agir aí para evitar o perecimento, a destruição aí do seu direito, ok? Muito bem, muito bem. Veja, e o que acontece se eu tenho uma previsão contratual, mas ela não tem todos aqueles requisitos, né, que estavam previstos no artigo 21, melhor dizendo, no artigo 22 caput da Lei de Mediação. Digamos que as partes falaram que deveria ter a mediação, mas não estipularam efetivamente, né, quais seriam aí os critérios próprios, os elementos necessários para essa mediação. A própria Lei de Mediação, no artigo 22, só que agora no seu parágrafo 2º, nos dá a resposta, tá? Por quê? O parágrafo 2º vai dizer que, se não houver uma previsão contratual completa, né, alguns requisitos, alguns critérios para a realização da primeira reunião devem ser aí observados, tá? Olha aí na sua tela para ficar fácil você acompanhar comigo. Olha só. O que deve ser observado? Prazo mínimo de 10 dias úteis e prazo máximo de 3 meses, contados a partir do recebimento do convite. Ou seja, se eu não estipulei, olha ali em cima, prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, a lei impõe um prazo aqui para mim. Depois, se não houver a previsão contratual completa, né? Também, local deve ser observado, local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais. Então, vai falar, olha, se você não previu um lugar específico, então que pelo menos se realize em um local que cumpra esses requisitos. Além disso, se você não tiver indicado exatamente os mediadores, você vai ter que fazer o seguinte, compor aí uma lista de 5 nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados. E daí, a parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores. E caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se aceito o primeiro nome da lista. Então veja que é importantíssimo você pensar também na ordem em que você coloca os mediadores. O primeiro da lista será escolhido quando não houver manifestação da parte convidada. E a parte convidada pode escolher qualquer um desses 5 mediadores. Veja que saber essa regra é muito interessante para uma questão de negociação. Porque se você sabe que se considera aceito o primeiro nome da lista, você pode verificar aí bem o currículo dele para ver se é interessante que ele cuide do seu caso, tá? Inciso 4º. O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a ser vencedor em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. Então veja, a falta da parte convidada na primeira reunião, a não participação dela, e veja que a primeira reunião é obrigatória, né, no caso de previsão aí contratual, faz com que ela assuma 50% das custas e honorários
sucumbenciais, se ela for vencedora em procedimento judicial ou arbitral. Ou seja, nessa situação aí, nessa hipótese do inciso 4º, eu, por exemplo, sendo a parte convidada, não participei da primeira reunião e eu fui vencedora em um procedimento arbitral judicial posterior, entrei com uma ação, aí, ou então iniciei um procedimento de arbitragem sobre o mesmo tema, eu vou ter aí um prejuízo. Porque mesmo sendo vencedor, eu tenho que arcar com 50% das custas e honorários sucumbenciais. Ok? Então veja que a lei, na falta aí de previsão contratual, já estipula algumas regras prévias para o funcionamento da mediação. Ok? E agora só faltou falar de um último tema, que é a razão, que aqui dentro da mediação extrajudicial, que é a questão da resposta, né? Como que se dá a resposta dessa pessoa, então, que foi convidada, dessa parte que foi convidada a participar de uma mediação extrajudicial? Ela tem 3 opções. Ela pode aceitar a mediação, e aceitando, então, transcorre facilmente, né? Sem maiores problemas aí essa mediação. Ela pode expressamente recusar a mediação, tá? Ela pode então fazer essa recusa expressa da mediação, ou então ela pode não responder no prazo máximo de 30 dias contados do recebimento do convite. E essa ausência de resposta em 30 dias significa uma recusa tácita. Então veja, ela pode aceitar, ela pode recusar expressamente a mediação, ou ela pode recusar tacitamente, não respondendo em até 30 dias o convite, contado da data do seu recebimento. Tá bom? E aqui então estamos falando da questão do convite em si. Por fim, veja que, mesmo sendo um procedimento aí extrajudicial, as partes podem estar representadas, ou melhor dizendo, elas podem estar aí assistidas, né? Porque aí não seria uma representação, seria uma assistência de advogado por meio de um advogado ou até mesmo um defensor público. E se isso ocorrer, tá? Se uma parte estiver representada por um advogado ou um defensor e a outra não estiver, né, o procedimento de mediação vai ser suspenso até que todas as partes estejam devidamente assistidas, tá? Porque é uma questão aí de isonomia das partes, que é um dos princípios que está previsto lá no artigo 2º da Lei de Mediação. As pessoas, então, devem se ter um tratamento igual, e isso significa um pareamento aí das armas, né? Iguais armas dentro do procedimento de mediação. Então, se uma estiver representada, ou melhor, assistida por um advogado ou defensor público, as outras também deverão estar. Ok? Essas, então, foram as nossas concepções aí sobre o procedimento da mediação, né? Disposições aí comuns e também sobre a mediação extrajudicial. E na próxima aula, então, nós trataremos da mediação judicial e alguns outros temas relevantes, ok? Muito obrigado, então, e até a próxima aula.